Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Alegria poder, mais uma vez, chegar ao seu coração com a palavra de Deus. Hoje, estudando a lição de número 5 da revista Compromisso e da revista Realização. Nesta primeira etapa do estudo deste trimestre, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu quero desejar a você um bom estudo e também agradecer a Deus pela oportunidade. Nós vamos projetar neste momento um vídeo, ele leva mais ou menos 7 minutos, mas é um resumo do que significa aquilo que o apóstolo Paulo trabalhou para nós ao escrever a segunda carta. Então veja esse vídeo e daqui a pouco eu retorno com a aplicação e continuidade da lição. Deus te abençoe, seja bem-vindo. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não muito tempo após Paulo ter escrito a primeira carta aos Tessalonicenses, ele recebeu um relato sobre os cristãos de Tessalônica, e que os problemas que ele havia abordado naquela carta não só continuaram como tinham piorado. As perseguições se intensificaram e os cristãos tessalonicenses estavam confusos e assustados a respeito da volta de Jesus. Então Paulo enviou essa breve carta que foi planejada para 3 sessões e abordava os 3 problemas dessa igreja. Primeiro, Paulo oferece uma esperança no meio da perseguição contínua. Em seguida, ele oferece clareza sobre a chegada do dia do Senhor. E, finalmente, ele apresenta um desafio específico às pessoas ociosas que se recusavam a trabalhar em serviços normais. O fim de cada uma dessas sessões é claramente marcado por uma breve oração final. Paulo começa a carta com uma oração de agradecimento ao amor e à fidelidade contínua dos tessalonicenses e especialmente à sua resistência. Ele ficou sabendo que os seus vizinhos gregos, romanos e até mesmo os judeus intensificaram a perseguição a esses cristãos. Eles são uma minoria religiosa enfrentando uma opressão violenta e Paulo se preocupa com a possibilidade deles desistirem de Jesus caso a opressão piore. Então Paulo relembra-os, como fez na primeira carta, que o sofrimento deles por causa da sua associação com Jesus é uma maneira de participar do reino de Deus. Jesus se tornou rei através do seu sofrimento na cruz, e os seus seguidores mostrarão a sua vitória sobre o mundo imitando a paciência de Jesus e a sua resistência à não violência. Paulo também relembra-os que isso não durará para sempre, pois quando Jesus retornar, ele trará sua justiça sobre aqueles que os oprimiram e que derramaram o sangue dos inocentes. Especificamente, ele diz que a punição deles é serem banidos da presença do Senhor e da glória de seu poder. Aqui, Paulo não especula sobre o destino dos que negam Jesus, exceto ao dizer que, ao longo de suas vidas, eles não queriam nada com Jesus e, no final das contas, eles conseguiram o que desejavam, uma distância no relacionamento com seu Criador e Rei. E, para Paulo, essa é uma tragédia final. Optar pela distância de Jesus, que é a fonte de toda vida e amor, é abraçar a própria ruína. Ele conclui esse raciocínio orando para que Deus use o sofrimento para promover uma profunda mudança de caráter dentro deles, para que assim as suas vidas tragam honra ao nome de Jesus. Em seguida, Paulo continua abordando um problema específico relacionado ao retorno de Jesus e ao dia do Senhor. Alguém na igreja de Tessalônica estava espalhando informações erradas em nome de Paulo, dizendo que o ato final de justiça de Deus sobre a maldade humana, o dia do Senhor, já havia chegado sobre eles, e que essas pessoas provavelmente estavam prevendo datas sobre o fim de todas as coisas e assustando os cristãos. E você pode entender por quê. Devido à intensa perseguição, eles se sentiam vulneráveis quando alguém afirmava que Jesus já havia retornado como um ladrão na noite. Eles pensavam que tinham sido deixados para trás e que talvez ele tivesse abandonado os tessalonicenses em seu sofrimento. E esse tipo de conversa realmente irrita Paulo. Isso está deturpando os seus ensinos. O retorno de Jesus nunca deve inspirar medo, mas sim esperança e confiança. Paulo os lembra de tudo que ele ensinou sobre o retorno de Jesus quando esteve na cidade e faz um breve resumo aqui. É realmente muito breve. Esse parágrafo conta com muitos enigmas e problemas de interpretação. Contudo, o que está claro é que ele cita o famoso tema dos profetas Isaías e Daniel, de que os reinos deste mundo continuarão produzindo governantes que se rebelarão contra Deus, como Nabucodonosor e o rei do norte fez no passado. Esses líderes exultavam-se à autoridade divina e, para Paulo, esses antigos reis e profecias nos davam imagens. Eles estabeleceram um padrão que ele viu se concretizar nos impérios romanos durante a sua própria vida, com Calígula e Nero, e ele previa que isso fosse se repetir.
Essa história culminaria com um governante rebelde fortalecido pelo próprio mal. Alguém que causará o caos e a violência no mundo de Deus, mas não para sempre. Ao retornar, Jesus enfrentará o rebelde e todos os que praticam o mal e libertará o seu povo. Portanto, o argumento de Paulo aqui foca em não alimentar a especulação apocalíptica de futuros leitores, mas sim consolar os tessalonicenses. Ele recorda os ensinos de Jesus em Marcos capítulo 13, que dizem que os eventos antecedentes ao retorno de Jesus serão muito públicos e óbvios. Sendo assim, eles não precisam temer ou se preocupar em serem deixados para trás, mas precisam permanecer fiéis até que Jesus venha salvá-los. Então, na sua oração final, ele pede a Jesus e ao Pai que confortem e fortaleçam os tessalonicenses para que permaneçam fiéis ao caminho de Jesus, o que leva Paulo ao último tópico. É um desafio para os ociosos, o que não significa somente preguiçoso. Isso se refere às pessoas irresponsáveis e que se recusavam a trabalhar e ganhar seu sustento, resultando em vidas pessoais caóticas. Realmente, Paulo já havia abordado esse problema em sua primeira carta e parece que tinha piorado. Agora, nós não sabemos com certeza o motivo por que algumas dessas pessoas dessa igreja se recusavam a trabalhar. É possível que esse problema esteja ligado ao anterior. Talvez algumas pessoas tenham pensado que se Jesus iria voltar em breve, eles poderiam abandonar os seus empregos e voltar à vida normal. Entretanto, é mais provável que Paulo estivesse abordando um problema relacionado a uma prática da cultura romana denominada patronagem. Havia pessoas pobres vivendo nas cidades e elas se tornavam clientes como se fossem assistentes pessoais de pessoas ricas. E eles viviam da generosidade ocasional, mas havia muitos interesses envolvidos. Às vezes isso envolvia os clientes no modo de vida moralmente corrupto do seu patrono, para não mencionar que isso gerava uma renda imprevisível. É a isso que Paulo parece se referir quando diz que essas pessoas levam uma vida desordenada. Elas não estão trabalhando, estão se metendo na vida dos outros. Paulo relembra-os de um exemplo que ele deu quando estava com eles. Ele não pediu pelo seu dinheiro, ele tinha um trabalho manual e pôde ganhar seu próprio sustento, para que pudesse servir aos tessalonicenses de graça. Ele diz que isso é o ideal. Um seguidor de Jesus deve seguir o exemplo do amor de entrega de Jesus através do trabalho duro. Dessa maneira, eles podem se sustentar e as suas vidas podem ser um benefício para as outras. E ele conclui com uma oração final: que no meio de toda a confusão e sofrimento deles, Deus lhes conceda paz, através do Senhor Jesus, o Messias. Esta breve carta aos Tessalonicenses nos ajuda a perceber a antiga crença cristã no retorno de Jesus e a esperança na chegada do juízo final. Essas ideias não foram concebidas para criar especulações sobre cronogramas apocalípticos, senão para trazerem esperança. Elas inspiram a fé e a devoção a Jesus, especialmente para os cristãos perseguidos que enfrentavam oposição violenta. E assim, para as próximas gerações de cristãos, estando eles sob perseguição ou não, essa carta nos lembra de que aquilo em que você coloca a sua esperança molda a vida que você vive. E é disso que se trata a segunda carta aos Tessalonicenses. Ok? Que bom, né? A gente poder ter a palavra de Deus aos nossos corações e poder conhecer o propósito dela. Então, como você pôde ver neste vídeo, o propósito de Paulo, ao escrever aos irmãos de Tessalônica, foi dar orientações, principalmente, para temas que estavam sendo deturpados dentro da igreja. Haviam pessoas que estavam se infiltrando na igreja e trazendo confusão aos ensinos que Paulo deixou. E isto é característica de um mundo totalmente dominado por aquilo que a gente chama de mundanismo, ou seja, comportamentos contrários à palavra de Deus e à revelação do Senhor. O autor da lição de hoje dá o seguinte título: como a igreja deve agir diante do mundanismo? Bom, Paulo, ao escrever aos irmãos lá de Tessalônica, está dizendo assim: diante de tudo isso, vocês devem agir contrário a essas posições e primar pelo trabalho do Senhor na sua vida e por aplicar o verdadeiro ensino que vos ensinei. E além de ensinar, dei também testemunho daquilo que ensinei. Então, é isto que trata a segunda carta, já que na próxima lição, outras cartas serão abordadas. Então, eu escolhi apresentar este resumo, do estudo desta primeira parte do trimestre. A lição de hoje é a lição de número 5, baseada em 2 Tessalonicenses, capítulo de números 2 e 3, e o texto
áureo é o capítulo 2, versículo de número 15, que você pode ler este texto e analisá-lo no seu coração. Mas eu quero fazer um destaque inicial. Vamos pensar no que Paulo está falando para nós sobre características de um mundo dominado pelo pecado, ou pelo mundanismo, como ele chama, o autor chama aqui na lição de hoje. Paulo, ele mostra para nós, quando escreveu aos Romanos, no capítulo de número 1, como se apresenta este mundo descaracterizado da verdade, não é? Então, diante do mundanismo, Paulo escreve aos Romanos. Ele apresenta aqui, escrevendo aos Romanos, principalmente no capítulo de número 1 de Romanos, né, capítulo de número 1 de Romanos, ele vai apresentar para nós as faces do mundanismo. Né? Olha que coisa interessante. Ele vai tratar dos cuidados que a igreja precisa ter para enfrentar o mundo, ou o mundanismo, as práticas incorretas. Mas ele já tinha escrito aos Romanos como se apresenta este mundo totalmente distorcido da palavra de Deus. Olha o versículo 18 de Romanos capítulo 1. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça do homem. Ou seja, Deus há de ajuizar, fazer justiça. O juízo de Deus é sobre toda a impiedade, toda a prática mundana. Versículo de número 21, Paulo já começa a mostrar para nós como se apresenta um mundo distanciado dos propósitos de Deus, as faces do mundanismo. Olha o verso 21. Eles não glorificam a Deus como Deus é, nem lhe dão graças, nem tampouco, não é? Ouvem a sua voz. Por quê? Porque desvirtuam e se desvanecem o seu coração em conselhos obscuros. Versículo 22. Dizem-se sábios, mas é uma sabedoria que pode se entender como loucura, porque nenhuma ação sábia fora das Escrituras é plenamente sábia. O homem pode entender como sábio, mas é loucura. E nós temos visto isto acontecer desde os dias de Paulo, durante a história da igreja, e ainda acontece. Olha o verso 23, Romanos 1. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Ou seja, adoram a aves, adoram a répteis, ao lugar de adorar o próprio Deus. É face de um mundo corrompido. Pois mudaram a verdade de Deus. Olha que coisa, olha aonde chega um homem totalmente distanciado de Deus. Ele age como se ele pode mudar a verdade de Deus em mentira. Você pode fazer uma leitura sobre isso neste tempo? Agindo como se a verdade dele é a principal. E daí a relativização da verdade hoje, que a gente está vendo acontecer neste tempo, até, pasmem, dentro das nossas igrejas. Então, portanto, nós temos que valorizar a palavra de Deus como verdade absoluta. Isto eu já tenho dito em outras ocasiões. Eu acho que eu vou continuar dizendo isto até Jesus voltar. A palavra de Deus é verdade absoluta. Mas o homem, dentro de uma característica mundana, ele age como se a verdade dele fosse absoluta, distanciando-se da verdade de Deus. Versículo 26 de Romanos 1. Paixões infames. Tamanha a paixão infame, ou seja, paixão voltada para o desejo carnal, que até as mulheres mudaram o uso natural
no contrário da natureza. Eu acho que eu não preciso explicar. Acho que você já vai entender. Nem posso explicar com muitos detalhes. Olha o que nós estamos vivendo hoje. Mas você entende o que significa uma mulher mudar a forma natural de ser, contrária à sua natureza. Acho que você entende, diante do que nós estamos vivendo hoje neste mundanismo. Olha o verso 24 de Romanos 1. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Mais um versículo que eu não posso ser explícito, né? Para você. Mas quando você diz aqui, quando a palavra do Senhor diz que homens deixando o uso natural da mulher, você já entendeu o que Paulo está falando. É isso que a gente está vivendo hoje, neste mundanismo. Mas está aí, a palavra de Deus está aí. E ainda, olha aqui, capítulos 18 até o versículo 18 de Romanos 1 até o verso 27. Aquele que está com o seu coração voltado para as coisas mundanas, não se importam de ter conhecimento de Deus. Ele não está nem aí para o que Deus está falando. Ele acha que o que ele pensa é o principal. E por isso Deus o entrega ao seu próprio sentimento perverso. O que é isto aqui? É que nós, irmãos, temos a liberdade de escolher estar na presença de Deus ou não. Nós temos o livre-arbítrio, tão perseguido neste tempo. E nós precisamos manter a ideia de um culto livre, de uma expressão livre da nossa crença e daquilo que a gente acredita. Mas é o mundo perverso que Paulo está falando aqui, a face do mundanismo. Versículo 29. Estando cheio de toda a iniquidade. Olha aqui. Será que Paulo está falando de algo dos dias dele apenas? Mas também de uma característica de um mundo corrompido. E a igreja está neste contexto. Como agir? Como agir? Olha o verso 30. São murmuradores, aborrecedores de Deus, são injuriadores, são soberbos, presunçosos, não é? Inventores de mal, desobedientes aos pais e mães. Você quer perceber isto aqui? Quantos dos nossos filhos foram criados na verdade da palavra e hoje se desviam da palavra por serem, não é, de alguma forma afetados por doutrinação contrária à palavra de Deus, não é? Não obedece ao papai e à mamãe que os criou na verdade. Então Paulo já está dizendo que isso já acontecia no tempo dele. Imagina neste tempo. Então Paulo está falando de um tempo realmente totalmente dominado pelo pecado. Verso 31 de Romanos 1. Nécios, infiéis aos contratos. Infiéis aos contratos. Você pode fazer uma leitura desta afirmativa de Paulo? Sem afeição natural. Irreconciliáveis, ou seja, eles não abrem mão do seu erro. Eles não voltam para a verdade. E pasmem mais uma vez, irmãos queridos, dentro das nossas próprias igrejas, pessoas não abrem mão daquilo que pensam em favor da verdade absoluta da palavra. Olha o verso 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, olha que coisa, né? Conhecem o juízo de Deus, mas agem contrário à vontade de Deus. Não somente fazem o erro, mas tentam convencer outros a errar com eles. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Que Paulo já nos falava 2000 anos atrás. Aí, quando ele vai escrever aos Tessalônicos, ele vai dizer assim: vocês precisam agir contra este mal. Vocês precisam agir contra qualquer força do mal que distancia-nos do propósito de Deus, da verdade de Deus. Então, é necessário que a gente então pense assim. Então, o autor da revista, irmãos, né, da literatura desse trimestre, e hoje
Estou trazendo aqui a revista Realização, que é o mesmo conteúdo da revista Compromisso. Na lição de número 5, ele dá o título, como já pude dizer: Como agir diante de um mundo corrompido, ou do mundanismo. Ele destaca aqui inicialmente o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículos 13 a 15. Eu vou ler com você, mas abre a sua Bíblia, acessa aí aonde você pode acessar, na sua mídia, e vamos acompanhar juntos. Olha aí. Mas, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versos 13 a 15. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, meus irmãos no Senhor, pois vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e uma fé de verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, diante de tudo isto, estais firmes e retende as tradições. Preste atenção. Estais firmes e retendes o quê? O que aprendestes. É isto que Paulo está falando aqui. Que lhe foi ensinado, seja por palavra ou por epístola. Ou seja através daqueles que pregam ou daqueles que leem as Sagradas Escrituras. Então o que a gente aprende aqui neste texto? Que nós devemos ser gratos pela graça que nos alcançou. Nossas atitudes precisam ser atitudes que demonstram a nossa gratidão porque fomos alcançados pela graça do Senhor. Para que a gente possa realmente continuar combatendo o mundo corrompido. Segundo, agirmos como aqueles que pertencem a Deus e são amados de Deus. Deus nos ama. Então, o que Ele espera de nós é que a nossa ação seja coerente pelo fato de pertencermos a Ele. Terceiro, deste versículo, nossa ação precisa ser a expressão da nossa santificação. Paulo está dizendo aqui que nós fomos santificados no Espírito. E sobre o Espírito Santo estudamos na lição do trimestre anterior. O Espírito Santo está em nós para nos capacitar a confrontar o mundo corrompido. E se nós não nos deixarmos ser usados pelo Espírito Santo, vai nos faltar a coragem deste confronto. Mas se você é servo do Senhor e se deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus, você terá capacidade, não é? De confrontar o mundo corrompido. Ainda, aqui neste pequeno texto, a sua fé está na verdade. Então você tem como reagir, porque a sua fé está na verdade, ou não está. Então se a sua fé está na verdade, você tem como reagir. E ainda, ele encerra esta primeira parte do texto dizendo: estai firme e retenha a tradição que aprendestes. Ou seja, estais firme diante da palavra que você recebeu. Vamos seguir aqui. Na segunda parte da lição, o autor fala sobre a boa estatura do cristão. Ou seja, a nossa boa estatura está na nossa estrutura espiritual. Ou seja, estatura significa crescimento. À medida em que crescemos espiritualmente por causa da estrutura espiritual que nós alcançamos pela leitura da palavra, pela prática da palavra, pela obediência à palavra. É deste jeito que aprendemos aqui. Versos 16 e 17. Olha o que está aí. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 16 e 17. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu a eterna consolação e a obra da esperança, é Ele quem consola os nossos corações. Olha, irmãos, eu sei, você talvez possa dizer assim: ah, pastor, está muito difícil viver neste tempo. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que os nossos irmãos do passado também passaram pelas suas circunstâncias. Foram dias difíceis para eles também.
Mas está claro pela palavra de Deus que à medida em que nos aproximamos da volta do Senhor Jesus, os dias vão se tornando cada vez mais difíceis, eu sei disso. Então alguém vai dizer assim, a minha atitude então, não é? Já que os dias são difíceis, não tem significado algum. Não tem sim. Você não tem que abreviar os dias difíceis, porque isto pertence ao Senhor. Então a minha atitude precisa ser em preservação da verdade, em preservar a palavra que creio, em combater o mundo corrompido em todas as áreas, irmãos. O mundo está corrompido em todas as áreas. E, por incrível que pareça, dentro também da área chamada eclesiástica. O mundo está corrompido na cultura, o mundo está corrompido na política, o mundo está corrompido na comunidade, na sociedade. O mundo está corrompido. E eu não estou falando nada que você não saiba, porque a palavra de Deus diz isto. Mas isso não significa que eu tenha que me conformar com este mundo. Foi o que Paulo escreveu aos Romanos. Não vos conformeis, mas transformai a vossa mente. Olha aí. Para que você seja instrumento de Deus para confrontar o erro e trazer pessoas para dentro daquilo que a palavra de Deus nos fala. Mas enquanto vivemos e lutamos neste mundo, Deus nos dá o conforto, o consolo da sua presença em nós, fazendo o quê? Nos confirmando, verso 17 aí, olha, do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, nos confirmando em toda a verdade. Oh, glória a Deus! Ele nos confirma em toda a verdade, se é que optamos em caminhar nesta verdade. Deus nos alcançou porque nos amou. Ele alcançou porque nos amou. Ele nos criou e nos ama e por isso ele nos alcançou. Segundo, ele concede consolo e esperança a todos que confiam nele e observam a sua palavra e fazem a opção por se dirigir por sua palavra. Ele consola os nossos corações diante das aflições deste mundo. E ele age para que a palavra da verdade seja confirmada no nosso meio. A outra parte da lição de hoje, a lição de número 5, o autor diz que a consolação vem do Senhor diante da contrariedade do mundo. É verdade, não é? Diante de toda a contrariedade neste mundo, é o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos concede a força e a capacidade de permanecer firme. Versículos 1 a 3, agora no capítulo 3. Vai lá no capítulo 3. Nesta parte da lição, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre acesso e seja glorificada. Ou seja, é o que mais temos feito hoje, orar uns pelos outros, para que possam continuar pregando e dando testemunho da palavra. Verso 2, para que sejamos, preste atenção aqui, ó, para que sejamos livres dos homens dissolutos. Gente, não é, esta expressão de Paulo é tão atual quanto há 2000 anos atrás. Ou seja, orem uns pelos outros para que tenhamos firmeza, para que sejamos livres de homens dissolutos. Você sabe ler isto que estou falando e sabe entender o que Paulo está dizendo. E nós precisamos, irmãos, realmente estar firmes para que homens dissolutos e maus, diz Paulo aqui neste verso 2 do capítulo 3, sejam neutralizados contra a igreja do Senhor. Sabe por que ele diz isto? Final aqui, irmãos, do versículo 2 do capítulo 3, é para refletir. Ele diz assim: porque a fé não é de todos. Por favor, com muito cuidado, carinho, preste atenção no que vou dizer. Pelo amor de Deus. E compreenda o que quero dizer. Ou seja, o que Paulo quer nos dizer.
porque a fé não é de todos. Essa carta está sendo escrita a quem, irmãos? A igreja de Tessalônica. Paulo está falando do mundo lá fora? Não, ele está falando da igreja. Ele está falando para a igreja. Quando ele diz isto aqui no verso 2, porque a fé não é de todos, ele quer dizer que dentro da igreja, nem todos seguem exatamente aquilo que está escrito na palavra de Deus. E por isso a gente precisa ser instrumento do Senhor, até mesmo, quem sabe, para converter aqueles que estão entre nós. Pastor, que isso, pastor? Não sou eu que estou dizendo não, é Paulo. Ele está falando para a igreja. Aliás, Jesus disse, muitos serão chamados, mas poucos são o quê? Os escolhidos. Então o próprio Jesus já está dizendo isto, que no meio do seu povo, alguns vão defender a sua fé e outros apenas estarão entendendo a fé. Entender a fé não é defender a fé. Eu preciso entender e defendê-la até o final. O que Apocalipse diz? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O escritor Apocalipse, João, está dizendo o seguinte: ser fiel, mesmo que você tenha que pagar o preço da sua fidelidade para receber a coroa da vida. Então defenda a sua fé, convicto de que ela é fé, verdade absoluta para o seu coração e para a sua vida. Olha o verso 3. Mas fiel é o Senhor que vos confirmará e vos guardará do maligno. Glória a Deus. Glória a Deus que a igreja conta com um Deus todo-poderoso que nos confirma, nos fortalece e nos guarda, né, contra todo o maligno. Portanto, o que aprendemos aqui no verso 1 e 3 do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses? Que a palavra de Deus, ela é palavra da verdade, que nos livra. Aprendemos, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, esta palavra precisa estar verdadeiramente no nosso coração. Aprendemos que Deus confirmará a nossa fé, quando ela é verdadeira, genuína. E Deus é aquele que nos guardará de todo mal e de todo maligno. A outra parte da lição desta manhã, o autor intitula de Conselhos para o Viver Cristão. Ou seja, se nós vamos confrontar o mundo que está corrompido, se nós temos que estar preparados para confrontar este mundo, né, quais são os conselhos que Paulo está dando à igreja de Tessalônica, que são para nós também hoje, para que estejamos capacitados ao confronto deste mundo totalmente corrompido? Olha aí, versos 4 a 8, do capítulo 3, de 2 Tessalonicenses. Irmãos, preste atenção aqui neste versículo. Versículo 6, do capítulo 3. Volta comigo aí, no capítulo 3, de 2 Tessalonicenses, verso 6. Mandamo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que vós recebestes. O que Paulo está falando aqui? Não dê ouvido, mesmo que aqueles que estão com você sentados no mesmo banco da igreja, mas pensam diferente da palavra de Deus. Não se deixe enganar por comportamento, voz, discurso, palavras, não é? E até mesmo atitudes contrárias à palavra de Deus, que tentam convencer a você que não tem nada a ver. Você sabe o que nós estamos vivendo? O que Paulo está dizendo aqui? Ele parece descrever o quadro que estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um quadro hoje da teologia liberal. Se você ver vários pregadores na mídia, ele vai falar sobre isso. Nós estamos vivendo diante de um momento da teologia liberal. E sabe o que um dos grandes pecados da teologia liberal? É dizer para você, se Jesus morreu por todos os pecados, e se você já aceitou Jesus, ele morreu até pelos pecados que você vai praticar. Ora, irmãos, não é isto. Ele morreu para que o pecado não nos condene à separação eterna dele.
mas não nos morreu para dar livre comportamento de qualquer dissoluto de qualquer forma. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo vai dizer que não devemos dar ocasião à liberdade. Devemos ter liberdades, mas com compromisso. E a própria palavra de Deus nos diz que nós renunciamos o pecado para viver para Deus. Então, cuidado com aqueles que no meio de nós, até mesmo no meio de nós, pensam contrários a princípios fundamentais da palavra do Senhor e tentam agir persuadindo outros a fazer a mesma coisa. É isto que Paulo está falando aqui no verso 6. Olha o verso 7. Porque vós mesmos sabeis como convém fazer, ou seja, como convém imitar-nos. Ele disse, sede meus imitadores porque eu sou de Jesus. Vós mesmos sabeis como convém fazer, pois que não nos ouvemos desordenadamente no meio de vós. Ou seja, ele se coloca como exemplo para os crentes. Verso 8. Nem de graça comemos o pão do homem algum. Ele aqui coloca aqui algo, né, que você até viu ali naquela introdução que fiz através do vídeo, quando ele fala da necessidade que ele teve de trabalhar. Dá a impressão que ele está falando o contrário ao sustento dos obreiros, mas não é. Ele está dizendo ali que diante da possibilidade, até mesmo, dele ser sustentado pela igreja e eles, crentes, rejeitarem a palavra por causa disso, ele preferiria não ser sustentado pela igreja, mas ter o seu próprio sustento. Ok? Então ele está dizendo que ele deu exemplos até as últimas consequências, para que os irmãos de Tessalônica pudessem ouvir só e exclusivamente a palavra de Jesus. Então o que a gente aprende aqui? O que aprendemos aqui é exatamente isto, que é necessário apartar-se daqueles que andam contrário à palavra de Deus. Ou seja, dê ouvidos à palavra e não àqueles que mesmo estando na igreja, agem contrário à palavra. Agora vamos caminhar aqui já no versos 9 a 12 do capítulo 3. Ele fala de vida ordeira do crente, né? Ordeira e positiva do crente. O que ele quer dizer aqui neste texto 9 a 12 é que o Senhor espera que cada um de nós dê bons exemplos. Que dar bom exemplo precisa ser, não é, o objetivo de cada crente. Ser o exemplo. E se você é líder, o apóstolo Paulo ainda fala de forma muito mais enfática, ser o exemplo dos fiéis. Então, dar bom exemplo é estar capacitado para vencer o mundo corrompido, o mundanismo deste século. E o bom exemplo pode ser imitado. Eu tenho bons exemplos em que eu posso lembrar aqui. Enquanto eu estou falando para vocês, estou lembrando de alguns nomes que foram exemplos, né, na minha vida cristã desde a minha meninice. Eu tenho bons exemplos hoje, de pessoas hoje que me influenciam pelos seus bons exemplos. Não é? Mas o meu exemplo maior é Jesus. Porque o homem é falho. Por isso a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Por mais que você tenha bons exemplos, o exemplo maior é Jesus na sua vida. Paulo está nos ensinando aqui que nós devemos dar conta dos nossos compromissos de forma ordeira. Trabalhar de maneira ordeira. Né? Porque os crentes de Tessalônica estavam trabalhando de forma desordeira. Por quê? Não, nem se preocupavam, até vagabundavam. É isso que Paulo está falando aqui. Porque eles achavam que Jesus já ia voltar. Não, Jesus vai voltar no tempo dele, no tempo que ele tem. Enquanto isso, o crente anda ordeiramente com seus compromissos cristãos, sociais, cívicos, para dar testemunho da sua fé. As considerações finais de Paulo escrevendo aos Tessalônicos, e que o autor destaca aqui no versículos 13 a 15. Nessas considerações finais do autor, e estes eu vou ler, diz assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o que é correto. Fazer o bem é isto, de fazer aquilo que é correto. Mas se alguém não obedecer,
a nossa palavra por esta carta, notai o tal. Ou seja, se alguém não observa os ensinos e a orientação, notai o tal. E não vos mistureis com eles. Ou seja, não se deixe ser influenciados por eles. Notai-os e não se deixe ser influenciados. Para quê? Para que você não seja envergonhado. É isso que está aí no versículo 14. Eu estou trazendo para você o que Paulo já falava lá 2000 anos atrás e que a gente vê hoje, patente aos nossos olhos. Olha o verso 15. Todavia, o tenhais não como inimigos, mas admoestai-os como irmãos. Ou seja, seja misericordioso em tratar com o irmão que por algum motivo é faltoso. Então, diante de um mundo totalmente contaminado, de um mundo totalmente desvirtuado da verdade, com aquelas características de Paulo, que Paulo escreveu lá nos Romanos, capítulo 1. Lá ele colocou uma lista considerável de atitudes realmente de um mundo contaminado. E Paulo, quando vai escrever lá a Timóteo, no capítulo 3, ele vai dizer que seriam dias trabalhosos. Este mundo contaminado são dias trabalhosos para a igreja. Então, diante desta característica, como agir? O autor está aqui nos chamando a atenção que a gente precisa agir. A gente não pode ficar inerte. A igreja não pode ficar inerte. Aliás, nós estamos vivendo um tempo que a igreja precisa se posicionar ao lado da verdade. E quando eu estou falando da verdade, não é a sua verdade. É a verdade da palavra. Não é a minha verdade. É a verdade da palavra. Ou a igreja se posiciona ao lado da verdade, não é? Ou ela há de alguma forma, não é, pagar o preço. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, nos posicionar ao lado da palavra, em defesa da palavra de Deus. E qualquer que seja o resultado, não é? Em nossas vidas, em nossa comunidade, em nossa sociedade, nas nações, daqueles que nos governam, precisamos continuar defendendo a verdade da palavra. Continuar sendo instrumento da verdade da palavra. Então, diante de um mundo contaminado, não canseis. Irmãos, tem muita gente cansada. Eu já ouvi isso, pastor, eu estou cansado deste mundo. Não tem mais jeito. Talvez você fale isso a respeito do seu filho. Pastor, meu filho não tem mais jeito. Talvez você fale isso a respeito de um amigo. Pastor, não tem mais jeito. Talvez você fale a respeito do momento que estamos vivendo. Pastor, não tem mais jeito não. E é a palavra que está se cumprindo. Você tem razão. É a palavra que está se cumprindo. Mas nós não podemos nos deter. A igreja não pode ficar estagnada diante disso, porque a palavra do Senhor nos diz que a igreja tem um compromisso de ser luz, de ser sal, de ser proclamador da palavra, de cumprir o ID, até que Jesus volte, até que Ele venha. A gente canta isso e parece não ser o reflexo das nossas atitudes, que vamos ir e pregar até que Jesus volte. Então, não nos cansemos, não nos canseis de fazer o que está dito na palavra, não vos canseis de cumprir a palavra. Não vos contamineis com os insubordinados. Ou seja, não deixe que as atitudes dissolutas, contrárias à palavra de Deus, contaminem o seu coração. Meus irmãos, é verdade. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos ser crentes iguais os crentes de Bereia. Diante do que você ouvir, vá para a palavra de Deus e confirme se aquilo que você está ouvindo está em acordo com a palavra. Se não estiver em acordo com a palavra, refute, confronte, mas com amor, como Paulo diz aqui, com amor cristão. Aonde você estiver, seja... Não é porque a palavra de Deus, irmãos, é a palavra de conforto, mas também é a palavra de confronto. Confronto diante da mentira que quer neutralizar a verdade da palavra. Então, não vos canseis e não vos contamineis com este mundo, para que não se envergonhem. Como é triste, né?
a gente vê atitudes contrárias à palavra do Senhor. Todavia, ajudai o que está fraco. Que o Paulo chama aqui de inimigo, no texto. Ajudai o teu inimigo. Mas ele não é inimigo meu. Ele é inimigo da palavra, porque ele contraria a palavra, ele nega a palavra. E aí Jesus disse isto: vocês serão perseguidos não por causa das atitudes de vocês, é porque a atitude de vocês condiz com o meu nome, porque vocês estão agindo em defesa do meu nome. Então, a perseguição que vocês estão vivendo, sejam felizes diante disso, não por causa da perseguição, mas é porque é a comprovação de que você defende a verdade que eu ensinei aos meus discípulos e eles, apóstolos, ensinaram à igreja. Então, é esta felicidade que temos no nosso coração, que sofremos as consequências deste mundo contaminado, que às vezes nos perseguem. Queridos, que Deus nos abençoe e que a minha palavra a você que está me ouvindo em casa ou qualquer outro lugar neste momento seja o seguinte: tenha coragem de defender a sua fé diante de um mundo totalmente corrompido. Não se deixe enganar pelas ciladas do inimigo. Mantenha a sua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, defendendo a palavra da verdade absoluta que o Senhor revelou ao meu e ao seu coração. Deus te abençoe. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Deus, por tua palavra. Glorificamos ao teu nome, Pai. E capacita-nos como igreja do Senhor neste tempo a agir com coragem diante de um mundo corrompido. Oramos agradecidos pela oportunidade de refletir na tua palavra e pedindo ao Senhor que sejamos corajosos a manter-nos firmes em nossa fé. Em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido.